De pastor para pastor, meu amigo pastor, pastora, líderes, de uma forma geral, seja uma liderança dentro da igreja ou uma liderança, comercial, na área empresarial, aonde for, que é um tempo, um bate-papo, aonde muitas coisas, dores como líder eu sinto, e com certeza muitas outras pessoas também sentem essas mesmas dores e desafios que enfrentamos, e que Deus vai ministrando no nosso coração, vamos estudando em tantos outros cursos, e é um sentido de Deus de compartilhar com você. Então fica comigo até o final, e eu quero aqui já te fazer um pedido muito importante. Se você ainda não segue este canal, me ajude. Vamos fazer esse canal crescer, Comece a seguir o canal, compartilhe, comente, envie o link aí para amigos, porque tudo isso vai movimentar o canal e vai fazer com que esta palavra chegue a mais pessoas e assim o canal cresça, e alcance ali, um público maior. Gente, eu estava lembrando, como eu disse, nós estudamos várias matérias, fiz vários cursos, e um deles era em cima de um livro muito conhecido, um livro que é um best-seller. Ele tem o título Comece pelo Porquê. Tudo na sua vida, seja um projeto de vida para o ano que vem, ou talvez uma empresa que você queira abrir, seja um curso que você quer fazer, uma profissão que você quer exercer, tudo na vida comece pelo porquê. Esse livro, o autor é o Simon Sinek. Ele é um palestrante motivacional, ele é um consultor de negócios conhecido mundialmente. Você conhece, você encontra na internet aí, nos canais, várias reportagens, entrevistas e vários materiais dele. E nesse livro especificamente, Comece pelo Porquê, ele analisa a estrutura necessária para a construção de um projeto, seja uma empresa, um projeto que você vai fazer. A construção, ela precisa acontecer através de 3 perguntas chaves. Essas 3 seriam por quê, como e o quê. Certo? Repetindo, por quê, como e o quê. Ele ilustra isso até como o círculo dourado, O porquê é o centro. Aí depois vai um outro círculo como o como, e finalmente, que é o menos, melhor dizer, corrigindo, o que no centro, ou porquê no centro, que comece pelo porquê, o como é o segundo círculo e o que é o terceiro círculo. O que é o que você vai produzir? É um produto, é uma marca, é uma empresa? O que? Como? Como que você vai conseguir isso? Agora, o centro desse círculo dourado, que é a principal pergunta, é o porquê. Qual o propósito disso? Qual a crença que está regindo isso? O como? Qual a sua proposta? Como que você vai construir isso? A proposta seja da venda, enfim. E o que? Seriam as características do produto. Pensando nessa linha de raciocínio, você vai perceber que as grandes empresas, as grandes marcas, todas trilham este caminho. O porquê, em primeiro lugar, mais importante até do que é o produto. Bem, pensa em algumas pessoas, Assim, vamos pensar em algumas marcas bem conhecidas. Tem aqui, a Apple em si. Ela vende algo que tantas outras empresas vendem. Mas por que as pessoas que compram produtos, seja o iPhone o que for, elas não saem dali, elas permanecem com aquela marca, vão adquirindo modelos mais novos, mas permanecem. E muitas vezes o produto, um celular de uma outra empresa, tem mais recursos do que o iPhone, mas as pessoas continuam. Porque mais do que o produto é o porquê. É a história que carrega, é a filosofia.
A Apple, ela não vende apenas um iPhone, um celular, ou um tablet, ou um computador, ou qualquer outra coisa. Ela vende a ideia da inovação, que eles inovaram, que eles criam coisas novas, da inovação. Então, essa ideia que é o porquê. Por quê? Nós somos uma empresa de inovação, nós trazemos inovações para o mundo. E as pessoas, os clientes, compram a ideia. E comprando o porquê, acaba também comprando o quê, que é o produto. E assim vai, todos eles. Eu gosto muito, por exemplo, de moto. A Harley Davidson, que é uma das motos mais sonhadas, é o desejo de todo motociclista, ou pelo menos da maioria, de ter uma Harley Davidson. Você sabia que a Harley Davidson é uma moto que ela é dura, no sentido de que uma viagem longa, ela é cansativa, ela dói as costas, é uma moto que não é boa para viagens, confortável para viagens. Uma BMW, uma outra é muito melhor. Mas as pessoas sonham com a Harley Davidson. Por quê? Simplesmente porque eles não estão vendendo apenas uma moto. Tem toda uma filosofia, tem um porquê, sabe, da liberdade, de fazer parte daquela tribo, daquele grupo de pessoas. Então, o porquê faz com o que seja aceito e alcance muito mais. E assim por diante. Não só falei de marcas, de produtos, mas de ideias. Um Martin Luther King, sim, aquele que levantou a bandeira contra o racismo. Ele foi um grande referencial da sua época, mas não foi simplesmente o que ele fazia, mas o porquê, a história. Então, o porquê faz toda a diferença. Por que fazemos? E o porquê envolve a sua motivação. Vamos entrar um pouco aqui já agora, pensando de uma visão bíblica a respeito disso. Para você construir, seja um projeto de vida que nós estamos vivendo agora, seja um projeto para a sua igreja, seja um projeto para a sua empresa. O porquê vai fazer toda a diferença. O porquê vai te dar energia para enfrentar as lutas, as dificuldades e perseverar naquilo. O que não tem energia suficiente para sustentar e fazer você resistir às dificuldades. O que faz a pessoa desistir logo. Mas quando a pessoa entende o porquê, a motivação daquilo, faz toda a diferença. Vai te dar energia. E mais do que te dar energia, um porquê correto, vai trazer também a bênção de Deus. Você vê que na palavra de Deus, como eu disse, já indo um pouquinho para a palavra de Deus, Tiago diz o seguinte, que muitos pedem, ou seja, fazem uma oração, e esta oração não é respondida por Deus. Você parou para pensar? Porque a gente fala assim, a oração não fica sem resposta. Espera aí, vamos entender isso num contexto. Uma oração pode sim ficar sem resposta, está na Bíblia isso. Mas por que esta oração não é respondida? Ele completa dizendo o seguinte, porque esta oração está fazendo de uma forma errada. Esta oração está com a sua base, a sua motivação, o seu porquê no seu próprio deleite. Sabe, não tem nada errado você desfrutar. Não tem nada errado nisso. Você abrir uma empresa, se você desfrutar dos lucros daquela empresa, viver bem, ter, fazer uma viagem dos sonhos, ter uma casa dos sonhos, nada disso é errado. Entenda isso. Mas se isso for a motivação de você abrir uma empresa, é uma motivação fraca. É só para ganhar dinheiro e eu comprar aquela casa e fazer aquela viagem. É uma motivação fraca. É uma motivação que não vai sustentar você no decorrer da caminhada, porque ela é fraca. Não vai atrair pessoas para viver esse sonho contigo. Numa empresa, as pessoas têm que comprar aquele sonho. Numa igreja, numa liderança que você exerce, as pessoas têm que comprar aquele sonho.
e viver aquele sonho contigo. Se é para o teu próprio deleite, ninguém vai embarcar nessa. A não ser que você dê uma moeda de troca. Não, você vai ter um salário e tal, e a pessoa ela vai viver aquilo ali por causa do salário, mas se um outro aparecer com um salário melhor, vai te abandonar. Então o porquê, sabe, é fundamental. Primeiro, se a motivação estiver errada, não tem força, não vai atrair pessoas para viver este sonho contigo. E por último, é o que nós estamos falando, não vai atrair nem a bênção de Deus naquele negócio. Porque a motivação está errada. Ainda que você faça o projeto, todo o protocolo, escreva, consagra no altar, até traga aquela oferta especial, o voto que você fez, a oração não será ouvida por Deus, não será respondida, porque a motivação estava errada. Então, comece pelo porquê. Eu uso um exemplo aqui da nossa igreja. Eu falei sobre de construirmos ano que vem aqui um jardim, um espaço que nós temos aqui na igreja, e levei a igreja a sonhar isso comigo. Então, o jardim é o quê? Só que eu preciso da união dos irmãos em todos os sentidos, financeiramente, todas as formas, para a gente fazer esse o quê, que é o jardim. Então, como? É na união dos irmãos. Só que isso não atrai. Tem que ter o porquê. Por que esse jardim? Esse jardim não vai ser um jardim qualquer. Vai ser o jardim que eu vou chamar de Getsemane, um local de oração. Vai ter ali uma árvore de oliveira, porque vai trazer toda essa referência onde Jesus orava, para que você chegue mais cedo, tenha um tempo de discipulado, um tempo de oração, um tempo de intercessão, um tempo de meditação. Aquele espaço vai ser consagrado para isso. Olha o porquê surgindo. Isso atrai. O porquê faz toda a diferença. Depois que você constrói o seu porquê, você passa para os outros círculos. Como? Com a união dos irmãos. O que? Esse jardim. Como? É o porquê, né? É um tempo, um lugar para oração, meditação. Como? A união dos irmãos. E o finalmente, né? O que? Que é o jardim. Sabe, olhando para isso, a gente vê Deus trabalhando exatamente da mesma forma. Vamos trazer isso dentro do projeto de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus tem um projeto. Você entende isso? Desde a criação do mundo, da formação do Jardim do Éden, criou o homem, criou ali a mulher, o Jardim do Éden, Adão e Eva. Deus tinha um propósito, tinha o quê? Família. Era comunhão, ter alguém à sua imagem e semelhança, que tenha liberdade para amá-lo e estar com ele. Esse é o quê? Como que isso vai acontecer? Então entra a obra da cruz do Calvário, porque o homem se afastou de Deus desse projeto, mas a cruz do Calvário nos comprou de volta. O sangue de Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz, nos comprou de volta. Olha, o quê? Família, relacionamento, estarmos unidos com Deus. Como? É a cruz do Calvário, Jesus derramando seu sangue. Mas isso é suficiente para atrair o pecador? O porquê vai fazer toda a diferença. Por isso, João 3,16 começa pelo porquê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele começa pelo mais importante. Esse versículo ele começa mostrando o que é o mais importante, o que vai atrair a humanidade para este projeto. O porquê. Comece pelo porquê. Porque Deus amou. A base de tudo nesse projeto é o amor de Deus. Aí depois ele fala sobre o quê? Deus amou o mundo, amou a humanidade. É o quê? Depois ele fala o como. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começou pelo porquê, porque Deus amou. Falou sobre o quê? A humanidade. E depois falou como. Entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Olha, o próprio Deus, né? Tudo que nós vemos nesses conceitos, o Simon Sinek, ele, acredito eu, nem evangélico mas esta revelação do círculo dourado, você vê que Deus
já mostrou na Bíblia que é assim que as coisas funcionam e que é assim que teremos sucesso. Então você não pode, sair disso. Não pode perder essa essência. Você tem que aprender na palavra de Deus. Estou trazendo aqui à luz da palavra este princípio. Comece pelo porquê. O dinheiro, gente, se transformou em muitos porquê para pessoas. Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar rico, porque eu quero fazer aquela viagem, eu quero comprar aquele carro, eu quero. O porquê se tornou o dinheiro. E aqui é um grande perigo, porque o dinheiro, biblicamente falando, nunca deve ser um porquê. O dinheiro é um como. O dinheiro é um meio para que sonhos sejam realizados, para que o teu porquê aconteça. O dinheiro é um meio, o dinheiro é um como. Mas o que a sociedade, o que a mídia, o que o mundo impõe é que o dinheiro se coloque na posição do porquê. Aí a pessoa vai viver pelo dinheiro, pela riqueza. Isto é um problema sério, porque não vale a pena. Quantas pessoas conquistam tantas coisas, alcançam, empresas de sucesso, mas são infelizes, estão em depressão, perdem família, perdem saúde, porque o dinheiro não é o porquê, riqueza não deve ser o porquê, é o como. Coloque no lugar certo. Sabe o que o Senhor Jesus fala a respeito disso? Mateus 6, 22, verso 23. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que te sejam trevas, serão grandes as trevas. O que ele está dizendo? Os teus olhos é a lâmpada do corpo. O que significa a referência dos olhos? É o porquê, o que você deseja. Qual que é, a história da sua vida, o propósito da sua existência. A forma que você enxerga a vida, a forma que você enxerga a sua história de viver. Se forem maus, se tiver baseado só no dinheiro, só, em benefício próprio, para o seu próprio deleite, todo o corpo será mau. Por isso que nós vemos no Brasil tanta corrupção, por isso que nós vemos no Brasil tanto desvio, onde nós vemos, pessoas por causa da riqueza, de querer mais. Isso no mundo inteiro, mas falando da nossa nação, a gente vê pessoas tirando aquele recurso que era para alimentar uma criança, ou dar educação, ou ajudar num hospital, sendo desviado e fazendo que pessoas morram, crianças morram, porque eles querem cada vez mais riqueza. Os olhos maus, todo o corpo será mau. Mas se os teus olhos forem bons, se os teus olhos estiverem fixos numa jornada, fixos num porquê, algo que vale a pena gastar a sua vida, um propósito maior, um porquê que vale a pena, aí faz toda a diferença. Todo o seu corpo. O nosso foco tem que ser a devoção por uma só coisa. Todas as outras coisas vão orbitar ao redor dela. Mas você precisa ter os olhos em uma só. Seu foco em uma só coisa. Teus olhos. E qual que é esta base? Por que da nossa existência? Aí eu trago aqui até mesmo o nosso projeto de vida, que ele cresça. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, retrata bem isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei isto para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, o porquê tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para que o nome dele seja glorificado. Quem não tem o foco em Deus, vai se perder deste caminho. O porquê será errado. Eu vejo ali o povo de Deus, quando sai do Egito, quando estão caminhando no deserto,
mesmo com toda a provisão de Deus no deserto, mar vermelho se abrindo, maná dos céus caindo para que eles pudessem se alimentar, as pragas do Egito, Deus se mostrando com poder para libertá-los, ou seja, com toda a provisão de Deus, aquele povo sente saudade da escravidão, sente saudade das cebolas, do pepino que tinha no Egito. Com toda a presença de Deus e a provisão, eles sentem saudade. Agora, Moisés tinha uma visão diferente. Porque chegou um momento que Deus falou assim: olha, vou te conduzir, vou colocar um anjo, vai te levar para Canaã, para a terra prometida, a terra de fartura, Dubai dos dias de hoje, Manhattan dos dias de hoje. Vou te colocar lá, você vai ser o dono daquilo tudo. Só que eu não vou contigo. Me decepcionei, não vou estar com esse povo. Moisés disse assim: se o Senhor não for comigo, não me manda ir. Eu não quero ir. Se o Senhor não for. Sabe, aqui eu vejo uma coisa, destacando aqui um pensamento aqui. Não me manda ir. Gente, olha como isso é violento, porque se Deus manda ir, apesar de contra a vontade dele, ele obedeceria. Porque ele coloca a obediência, a submissão à vontade de Deus em primeiro lugar. Ele diz: não me mande ir. Se o Senhor me mandar, eu obedeço. Mas eu sei que aquilo não é o melhor para mim. Olha a questão da submissão, da obediência. Isso aqui também é lindo. Não me manda. Que se o Senhor me mandar, eu faço. Mas não me manda ir. Mas aonde eu quero chegar é o que ele está dizendo é o seguinte: que Canaã, com toda a riqueza, não é comparado com o deserto que não tem nada, com a presença de Deus. Em outras palavras, o deserto com a presença de Deus é melhor do que toda a prosperidade de Canaã. E quem estava com seu foco em outro lugar, que era o povo, o deserto com toda a presença de Deus, eles queriam trocar pela escravidão do Egito. Quando o foco está nas coisas materiais, a pessoa volta para a escravidão, porque acha que ali vai ser melhor. Teu foco, teu olhar tem que ser bom, tem que ter um só, a presença de Deus. O porquê é que ele cresça, que ele seja exaltado. Deixa eu finalizar aqui essa meditação, esse tempo aqui com você, falando de um personagem bíblico chamado Simeão. Está lá em Lucas capítulo 2, verso 25. Simeão, ele vivia por um propósito. Ele tinha uma promessa: não morrerei sem antes ver o Messias, o Salvador. Todos os dias ele saía, ia para o templo, ele cumpria a sua jornada, mesmo já sendo de idade, poderia aposentar, poderia largar tudo, mas ele tinha um porquê para viver: a promessa, ver o Salvador. E ele viveu isso fielmente até se cumprir. Quando chegou José e Maria com aquele bebezinho, entregou para consagrar, ele olhou e viu e disse: agora o meu porquê se cumpriu. Estou vendo o Salvador. Viva pelo porquê. O porquê vai te dar energia, o porquê vai te dar motivação, porque assim como fez com Simeão. Ainda que você veja, ele viu só um bebê, ele não viu ali Jesus fazendo milagres, ele viu um bebê. Mas o porquê, sabe, ainda que seja um bebezinho, aquilo será suficiente se o teu porquê for muito claro. Assim como Elias viu uma pequena nuvem no céu, mas o porquê estava sendo revelado ali, era o suficiente. Ele sabia que a seca ia acabar, a chuva viria. Ainda que seja algo tão pequeno que está em tuas mãos. Aqui, meu amigo, olhando lá para a multiplicação dos pães, você pode ir até os 5 pães. Os discípulos viram o problema, mas caminharam somente até onde eles podiam, os 5 pães. Aí fizeram o que faz toda a diferença. Entregaram para Jesus e Jesus consagrou ao Pai. A partir do momento da consagração, o milagre acontece, a multiplicação acontece. Por isso, ainda que seja algo pequeno, 5 pães, algo que você olha para você e fala: mas é tão pouco, eu não
consagre a Deus. Consagre. Que o teu porquê te motive e consagre isso ao Senhor, porque pertence a Ele alimentar 5.000 homens. Pertence a Ele, daquela pequena nuvem, se tornar ali uma grande chuva. Pertence a Ele, daquele bebezinho que estava apresentado para Simeão, virar ali aquele homem que nós conhecemos, o Filho de Deus, indo até a cruz. Mas o porquê te motiva. Faça isso. Comece pelo porquê. Comece, seja o que for na sua vida, seja qual for o projeto. Busque lá dentro de você qual a motivação para isso. Por que você deseja isso? E se essa motivação está errada, alinhe com o que Deus tem. Alinhe com a promessa de Deus. Alinhe-se com o que Deus tem, que tudo seja para a glória de Deus. Hebreus 10, 23 diz: guardermos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez essa promessa é fiel para cumprir. Tenha a motivação correta. Comece pelo porquê, que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus te abençoe de pastor para pastor. Até sábado que... Olha, não ficou comigo até agora? Não é possível que você não está seguindo o meu canal ainda aí. Não é possível que você não compartilhou, que você não fez o comentário. Faça isso agora e seja também um missionário levando essa palavra para mais pessoas. Deus te abençoe. Até semana que vem.